Boa noite. Eu acho que nem todos, meu nome é Cláudia. Vou começar avisando que eu sou aluna da Escola de Aprendiz do Evangelho, terceiro ano, quase a formatura, nossa, esse ano. Mas não para, né? Não, é só o começo. E também há muitos trabalhos interessantes aqui na casa, nos quais a gente vai se envolvendo, assim. Acho que é um processo muito bonito, assim, da escola, porque a gente vem em busca de conhecimento, mas a gente recebe muito mais. A gente encontra pessoas muito queridas. No começo a gente não se conhece, a gente não sabe nem o nome, mas com o tempo a gente vai se enturmando, vai ficando amigo. E é uma coisa muito especial, porque de vez em quando a gente faz umas vivências, coloca as nossas dificuldades. Então, tenho experiências muito ricas na escola, além das aulas que o pessoal vem dar, assim, que são muito especiais, o pessoal se prepara muito bem, traz assim, novas abordagens, novos conhecimentos. Então, é sempre é uma experiência rica, a gente sempre quer estar aqui. A gente sempre quer estar com os nossos amigos, porque é uma experiência pacificadora, assim, que nos traz paz e uma confiança de que a gente que a gente achou o caminho, sabe? Não só de conhecimento, mas de encontrar a paz que a gente necessita para a nossa vida, né? Que é essencial. Então, a escola eu recomendo, tem várias pessoas que trabalham na nossa escola, que fazem parte dessa escola, e tem sido uma experiência riquíssima para todos, tá bom? Se tiverem chance, será às terças, eu acho que vocês vão ver assim, coisas inesperadas acontecem, coisas assim, muito enriquecedoras, tá? Eu vou, hoje, a preleção, deixa eu começar aqui. É um tema do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma sequência, né? Como vocês sabem, é uma sequência. Qual é o capítulo que foi semana passada? Não separei. Não separeis? Não lembro. Eu não lembro agora. Cadê o meu Evangelho? Sumiu. Estranha moral, isso. E todos os temas estão interligados, né? É a mensagem de Jesus, que é sempre muito rica, e o Espiritismo traz, a codificação traz, assim, uma nova luz a esses ensinamentos que passamos a vida ouvindo e muitas vezes nem prestando atenção, ou então não assimilando muito e deixando para depois. E eu vejo que o Espiritismo traz assim uma nova luz, novas abordagens, e sempre que a gente lê, ou que a gente conversa, ou que a gente assiste, a gente sempre aprende. Tem sido também uma experiência muito rica estudar o capítulo, porque não é só o capítulo, a gente vai em outras fontes da literatura espírita, que é muito rica, eu sempre falo isso, porque elas são muito edificantes. Há livros que você abre. Vou aproveitar e fazer propaganda. Esse livro aqui é uma coleção do Emmanuel, 7 livros. Esse é o Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Não há uma página sequer que você não abra, são textos curtos, mas que não tragam uma mensagem que nos serve assim prontamente para algum aspecto da nossa vida. Então tem sido muito gratificante. Agora em agosto haverá a Feira do Livro Espírita. Aí eu gostaria de recomendar, porque os livros têm 50% de desconto. Então tem livros... então, falou em desconto e promoção, a gente vai correndo. Uma semana de feira, então tem livros muito bons, mensagens. E esse livro aqui em especial, eu usei um trecho dele aqui na preleção. Bom, sobre o capítulo. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Vamos tentar entender e refletir juntos sobre o assunto. E na introdução do capítulo,
eles colocam subtemas, né, que é por que Jesus falava ensinava através de parábolas. Não, tem lá uma passagem que ele fala para os apóstolos, não ides aos gentios, que assim é uma coisa meio estranha, né? Parece, não é para vocês irem pregar para os gentios, soa assim, mas a gente vai conversar sobre isso. Os sãos não têm necessidade de médico. Tem um outro subtema lá, coragem da fé, cada um carregar a sua cruz, e quem quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. Vamos então discutir um pouquinho sobre isso. Aqui eu coloquei os livros que eu mencionei, o Evangelho, o Emmanuel segundo, esse aqui é o volume 1, o Comentários do Evangelho segundo Mateus, e esse livro aqui também é ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier, Segue-me. Tem umas mensagens muito bonitas, uns textos assim muito elucidativos assim, e não são muito longos, mas ele vai assim, muito contundente, né? Esses livros aqui, essa coleção que eu mencionei para vocês, que ela é muito boa mesmo. Então, o texto, o título do capítulo Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Candeia é isso aí que todo mundo sabe, que é praticamente uma lâmpada de Aladim, aquela uma que a gente vê. É uma lamparina, aqui a vela, uma coisa antiga, né, que é usada para alumiar os ambientes. Essa daqui eu peguei uma foto que ela é de cerâmica, mas olha aqui está bem lâmpada de Aladim, né? E alqueire, a gente ouve muito falar do alqueire, aquela medida diária, né, de áreas rurais, e é uma medida meio controversa atualmente, né, mas assim, o alqueire paulista mede, por exemplo, 24 mil metros quadrados, e o mineiro é o dobro, não sei porquê, o mineiro quer ter uma medida maior. Aqui tem outra conotação, é um cesto, o cesto de medida do pessoal rural, eles usavam para vender grãos, frutas, cereais. Então, isso aqui era uma medida de volume, então um cesto chamado alqueire. E esse cesto colocavam. Eu pesquisei, eu queria ver. Eu imagino que ele tenha falado assim, que você pega a lâmpada, bota o alqueire por cima e aí não vê nada. Emite aquela luz. Essa ideia, né? Esse cesto, ninguém coloque. Uma das frases não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, que é colocar um cesto em cima e impedir que a luz seja vista, não é? Então, às vezes uma palavrinha perdida lá, né? Mas é isso, era uma medida, era um cesto que ficava embaixo da mesa. Você não vai colocar embaixo do cesto para apagar essa luz. E tem uma outra frase também, essa é a frase que foi encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Há também essa outra frase, não há ninguém, aí um pouquinho modificada, não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser revelado, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Essas são as frases que aparecem no Evangelho. Tem mais, eu acho que de Marcos, um pouquinho modificada, eu acho que eu não coloquei aqui. E aí, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa comentando essa história o que significa, né? Na verdade, tenta traçar uma relação entre não coloque a candeia sob o alqueire e algumas outras questões, como o fato de Jesus sempre ensinar usando parábolas. E as parábolas, muitas vezes, não são
tão compreendidas e tão, parece ter uma coisa ali oculta, precisa de uma interpretação. Quantas parábolas já, se alguém não explicasse, ela passava batida, né? E até parece como que Jesus fala, não coloque a candeia sob o alqueire, e ao mesmo tempo ele ensina através de parábolas que tem ali um sentido que muitas vezes também, né? não está assim tão claro, tá um pouco oculto. O porquê disso? Ele começa com essa questão. Jesus, os discípulos chegam para Jesus, depois que ele faz lá o ensinamento, e perguntam para ele: Jesus, por que você só ensina através de palavras? Não era só isso, né? Jesus não ensinava só através de parábolas. Ele ensinou através das suas condutas, ele ensinou qual é a mensagem de Jesus, que é super clara, não precisou de parábola. Amor ao próximo. Então a mensagem principal, amor ao próximo, ela está muito clara, muito explícita, a caridade, o amor aos inimigos, toda essa questão que envolvia condutas, de comportamento ou a relação entre as pessoas, especialmente no que diz respeito a amor e perdão, sempre foi muito clara. Mas Jesus traz também esses outros ensinamentos, e são cerca de 40 palavras no Novo Testamento. Olha só, eu tentei lembrar, eu não conseguiria lembrar de todas. Acho que se alguém me contar agora, eu me lembro, mas aqui tem todos os títulos. O bom samaritano, a ovelha perdida, a moeda perdida, o semeador. 40, gente. Sem contar que há duas... Ele não era uma novidade, havia parábolas também no Velho Testamento, no livro de Samuel, e essa palavra do vinhedo em Isaías. Então, os discípulos dele perguntaram por que através de parábolas. E aí Jesus explica que uma das coisas que ele explica, que isso acontece para que se cumpra o que foi dito por Deus por meio do profeta. Eu falarei mediante parábolas e explicarei coisas que são desconhecidas desde o princípio do mundo. Mas ainda assim, explicarei coisas que são conhecidas desde o princípio do mundo. Mas ainda assim as parábolas tinham lá o seu sentido, que exige um pouco de elaboração, de interpretação de nossa parte. Em geral, nós que temos históricos religiosos vindo da Igreja Católica, né, principalmente, ou da evangélica, sempre tem alguém lá interpretando, nos dando alguma luz. Mas naquele tempo, ele usou esse recurso porque considerava que as pessoas ainda não estavam amadurecidas e ainda não tinham conhecimento ou não tinham um desenvolvimento intelectual suficiente para entender um sentido mais aprofundado das coisas, mais complexo. Então, ele contava contava historinhas, né? São alegorias. Porque, na verdade, imagina, né? 2000 anos, ele veio, fez tudo aquilo de bom, milagres, curou pessoas, deu testemunho de amor e de aceitação aos pobres, aos ricos, aos cobradores de impostos, indistintamente. Mas ele sabia que o povo mesmo, o povo ali, o povão, ele não tinha acesso e não tinha aquele conhecimento aprofundado do pessoal, dos judeus, dos fariseus, aqueles doutores da lei. Muito conhecimento, inclusive, não era discutido, não era aprofundado. Então, ele usou esse recurso para deixar esse conhecimento, e à medida que as pessoas fossem amadurecendo, recebendo, se abrindo para esse conhecimento, para essa transformação que era necessária, do olho por olho, dente por dente, para o amor ao próximo,
para que essa expansão de consciência deles, à medida que elas aumentasse, o entendimento delas também viria. Que é exatamente o que acontece conosco. Muitas coisas entendemos, muitas coisas pensamos que entendemos, né? Muitas coisas, muitas questões nós ouvimos, aceitamos, mas não assimilamos. E assimilar, por assimilar, vamos entender, é questão de incorporar nas nossas atitudes. É todo um processo que leva muito tempo, é sempre um passo de cada vez, precisamos de disciplina, de vigilância, precisamos de muitas práticas e de muita ação para começarmos a mudar nossos sentimentos mais perturbadores, para mudarmos nossa atitude diante da vida e de tudo que nos perturba. Então a ideia era essa, contar através de parábolas e adequando o conhecimento ao nível de consciência das pessoas. Isso é adequando. E que é também uma grande generosidade, porque estamos aqui hoje, 2000 anos depois, sabemos que estamos em diferentes graus, estamos assim, em média, né? Mais ou menos, mesmo as nossas provas, expiações, estamos ali, porém alguns já alcançaram um nível de consciência das grandes verdades de Jesus, e não só consciência, trazer aquilo para a vida, ter essa vivência. Alguns, por terem trabalhado há mais tempo, terem persistido, mas já estão alcançando um nível um pouco superior. Mas, em média, estamos aí muito nas mesmas falhas, insistindo nos mesmos erros, ainda com dificuldades de superar nossos vícios, aqueles vícios, né, que fazem parte das nossas vidas, né, é tão corriqueiro, é tão comum que a gente nem percebe que eles estão ali sempre muito presentes, né? Aqueles vícios que parecem tão coisas bobas, mas são coisas que nos atrasam tanto, porque sempre nos tiram do caminho dos ensinamentos, da vivência do Evangelho. Em geral, são vícios de comportamento e vícios mentais que prejudicam nossas relações, que prejudicam nosso desenvolvimento, muitas vezes até desenvolvimento moral, né? Então, nós sabemos disso. Sabemos que temos que tomar medidas de mudança, mas vamos deixando para depois, como se tivéssemos muito tempo, né? E não é exatamente, não sabemos, inclusive, né? Nenhum de nós sabe qual é a chegada, qual será a nossa hora de partida. Mas é hora de pensar seriamente nessas mudanças, incorporar isso através de disciplina. E a disciplina é todo dia lembrar disso, trazer isso para começar a limpeza dos pensamentos, a limpeza mental, começar a disciplinar os nossos sentimentos. Porque assim nós ganhamos uma conexão maior com o plano, uma vibração, uma frequência mais elevada. Nós vamos atrair mais espíritos mais elevados, vamos atrair conhecimento, as coisas vão se abrindo para nosso conhecimento, que vai favorecer a nossa evolução. Mas para isso precisamos, passo a passo, escorregamos num dia, no outro dia fazemos um pouco melhor, mas assim, sempre nós precisamos insistir nessa disciplina de buscar aquilo nas mínimas atitudes. Não deixar nenhum pensamento perturbador tomar o nosso dia, tomar nossa manhã, buscar alguns recursos para sairmos daquele redemoinho que às vezes entramos e só afundamos, né? Então essa é a questão que foi discutida, porque ele fala para adequar o conhecimento, que é muito, acho que nós não temos noção, nós sabemos tão pouco. Aqui a gente vem em busca um pouco de conhecimento sobre a doutrina, como podemos nos aprimorar, mas não temos noção de todo o conhecimento que está à nossa frente ser nos
disciplinarmos se nos melhorarmos moralmente. E moralmente, a gente sabe que é isso. Quando temos uma atitude boa, aquilo nos traz aquela paz, aquilo nos traz um nível de vibração muito confortadora. E é isso, a gente tem que ir aumentando isso, essa frequência, aumentando a nossa ação para que tudo se torne não mais fácil, mas mais natural. Mais natural, por exemplo, ficar quieto quando somos perturbados por alguém e quando somos magoados. Acho que vai se tornando mais natural. Então, como eu falei, o que ficou expressamente claro nos ensinamentos de Jesus foi a necessidade de praticarmos o amor ao próximo, o amor aos inimigos, que é aquele amor, né, de perdoar, de relevar, de ter benevolência, né? Aquele amor, ai, nossa, não é possível, né? Aquele amor que a gente ama, tem aquele afeto, mas é aquele amor que a gente dá um jeitinho, assim, não, é uma outra forma de amor, é uma benevolência, é uma indulgência, vamos perdoar, porque ele dá o que pode, assim como nós também só damos o que podemos, cada um dá o que tem. Nosso próximo também, né? Ele vai dar, a gente também. Assim como temos que ter essa complacência com o nosso inimigo, termos conosco, praticarmos a humildade, como Jesus demonstrou em inúmeras passagens da vida dele aqui conosco, perdão às ofensas, eu errei a frase, e a prática incessante do bem. Não basta não ser mal, é preciso praticar o bem, é preciso doar-se, é preciso colocar-se à disposição para praticar o bem quando necessário, quando houver uma oportunidade. Não virarmos a cara, não virarmos não trocarmos de calçada quando podemos fazer uma prática do bem. Não precisa ser um bem muito grande, ele precisa acontecer com frequência, né? com consciência. É uma prática. Muitas vezes é mais fácil a gente correr para o nosso compromisso. E muitas vezes não, o tempo todo é muito mais fácil defendermos nosso interesse do que irmos socorrer alguém no interesse dele e deixar o nosso interesse de lado. É natural, mas nós podemos trabalhar um pouquinho isso para dedicar tempo a alguém. Há várias formas, né, que a gente já discute aqui incessantemente. Mas a gente fala sempre incessantemente desses tópicos porque o tempo urge, a gente precisa começar assim, a gente já sabe, a gente já foi ensinado, já ouviu. Vamos colocar em prática nas pequenas, nas mínimas coisas, porque não sabemos a nossa hora e nosso planeta, que sofre com tantas coisas, tantas situações bélicas, mortes, massacres, doenças, embora muitas situações, por exemplo, como eu assisti um vídeo de um canal espírita, achei muito interessante, falando da pandemia. A pandemia foi um processo muito doloroso para todos nós. De alguma forma, tivemos que nos recolher à nossa casa, ficamos apartados de trabalho, de outras pessoas, aqueles cuidados todos que eram estressantes, aquele medo de contrairmos uma doença, ou sairmos de casa e não voltarmos. Quantas perdas, as pessoas tiveram perdas inestimáveis de pessoas, de amigos, de pessoas da família. Mas a pandemia, do ponto de vista espiritual, foi considerado uma bênção, porque muitos espíritos ou muitos seres que iam passar por situações de extrema dificuldade em guerras, em situações belicosas, eles morreram dessa doença e não numa guerra, numa situação em que a sua família fica exposta. Então, tudo que nós recebemos é um sinal de que, por mais doloroso que pareça, e a gente não tem esse costume, é o momento de começarmos a prestar atenção e agradecermos. Mesmo que seja difícil, mas falar algum ensinamento eu estou recebendo, alguma oportunidade estou recebendo.
conhecimento é muito importante. Às vezes é uma oportunidade de repararmos algum erro do passado, algum erro do presente, mas a maioria das vezes é uma bênção que traz algum aprendizado, algum ensinamento, alguma lição, que muitas vezes no fulgor naquele redemoinho de dores e de preocupações e de perturbações, não percebemos. Só depois que passa, percebemos. Então, uma das questões é aprendermos e praticarmos a gratidão, sermos gratos por mais um dia, pela oportunidade, por aquela pessoa, por aquela situação, por aquela doencinha que às vezes vem super chata nos perturbar, tirar do nosso prumo, né? É muito desagradável, mas nós, às vezes, é para nos dar alertas, para nos prestarmos atenção em nós, prestarmos atenção que o nosso tempo está correndo. É hora de sermos melhores, é hora de sermos pessoas mais equilibradas e vivermos melhor o Evangelho de Jesus. Ele deixou tantos ensinamentos. Vamos aproveitar, buscar conhecimento, buscar recursos, fazer oração e pedir tudo que a gente necessita para essa mudança na nossa vida. Eu coloquei isso aqui mais como um guia, né? Que assim eu lembro alguma sequência. Olhem só, a palavra do semeador tem uma conexão com a frase, com essas frases anteriores aí que eu coloquei sobre a candeia, não colocar a candeia debaixo do alqueire, e também porque Jesus só ensinava por parábolas. Essa parábola do semeador mostra que traz aquela historinha que a gente ouviu do semeador que joga a semente e uma parte da semente cai à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. A outra parte da semente caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. E essas sementes brotaram, mas a terra não era funda, não era apropriada. E quando o sol apareceu, essas sementes não tinham raízes suficientes, então se perdeu. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. E a última parte caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60, até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Essas sementes são esses locais onde essas condições onde as sementes foram cair, somos nós, nosso coração. E muitas vezes ele recebe essa palavra, o ensinamento com alegria, com entusiasmo, mas como estamos viciados muitas vezes naqueles comportamentos emocionais, aqueles pensamentos perturbadores, a nossa fé ela fica abalada. Então, muitas vezes, aquele ensinamento que era para frutificar, crescer e nos tornar mais fortes, muitas vezes se perde porque nós deixamos as coisas da nossa vida cotidiana dominarem nossos pensamentos e nossos sentimentos. É assim que acontece. Então, o nosso coração, às vezes, não estava preparado. Às vezes, quaisquer perturbações leva aquele ensinamento como se fosse um vento, como se fosse uma água corrente, né? Olha, caiu no meio das pedras, não criou raízes, caiu no meio dos espinhos. Os espinhos representariam essas perturbações cotidianas que começam a encher nossa cabeça e às vezes a gente alimenta, é um vício. Muitas vezes alimentamos, ai como sofro, ai como aquela situação no trabalho é difícil, ai como aquela pessoa da família é difícil de lidar, nos esquecendo que todos estamos juntos em diversas circunstâncias e diversos núcleos, porque temos aprendizados naquele núcleo. Especialmente a família, né? A família, nós viemos naquela família, às vezes temos rusgas quase insolúveis e somos tão diferentes, nem conseguimos entender por que nascemos naquela família, que somos diferentes daquela tal pessoa que ela é tão difícil
Nós não somos, nós somos fáceis. É sempre assim. Como é difícil sair desse vício de achar que o outro que tem todos os problemas do mundo e a gente que é uma pessoa facinha, legalzinha, boazinha. É muito fácil cair nesse vício, né? Esquecendo que o outro está ali também numa luta, às vezes numa luta interna que é inconfessável, que a pessoa nem consegue expressar, não é? Então, essa palavra do semeador tem uma conexão com aquele ensinamento anterior de que ele ensinava por parábolas, e os diversos estágios adequando o conhecimento aos diversos estágios das pessoas. Adaptando, vamos dizer assim, a nossa infância, né? Que nós somos praticamente crianças espirituais, estamos num planeta ainda atrasadinho, apesar de super lindo, perfeito, maravilhoso e bombardeado toda hora por nossa destruição. Ele é um dos planetas que está na escala evolutiva, uns que está mais atrasadinho, que é planeta de provas e expiações. Depois disso tem um planeta, depois ele passa, vai ter uma transição para planeta de regeneração, em que o mal não prevalece. Não quer dizer que ele inexista, mas ele não prevalece. Então nós estamos nós estamos aqui, ó, e muitas vezes reencarnamos tantas vezes, e às vezes persistimos naquela personalidade difícil, insistimos naquele vício, naquele defeito, que nos impede de avançar. A gente não vai ficar estagnado, porque a gente sempre aprende, mas nos impede o nosso progresso, essa dádiva de atingir conhecimentos mais elevados. Quem não quer ter um conhecimento mais elevado do cosmos, do universo, que é tão bonito? A gente vê isso muito em programas, né, da ciência. São coisas tão fascinantes. O espaço, esse espaço infinito, outros planetas, galáxias. Nós vamos para isso, nós estaremos vagando por esse espaço infinito com conhecimento, estaremos conhecendo no futuro, e um futuro talvez bem distante, outras galáxias, outros planetas com conhecimento, e vamos olhar para um planeta como o nosso com paixão. Falar, nossa, eu já fiz isso. Nossa, como eu era... Que infeliz, né? Que vergonha. Acho que nós levaremos um tempo, mas nós podemos começar agora com pequenas mudanças na nossa vida para expandir nossa consciência, nossa percepção das coisas, nossa percepção do universo, da grande verdade dos ensinamentos de Jesus. Aí, ó, o Kardec, lá nesse capítulo, ele fala: todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. E é verdade. E muitas religiões, algumas religiões, alguns grupos mais fechados, selecionam o conhecimento que pode ser passado para os outros, fica retendo com o objetivo de manipular as massas, né? Tem tudo isso. Então, quanto mais avançarmos, menos ficaremos sujeitos à manipulação, a um poder pernicioso. Então, é preciso essa expansão, essa percepção da vida, da verdade, é necessária para que também saibamos nos proteger. Tem aí um dos subtópicos, Jesus fala para os discípulos: não vades. Essa conjugação a gente não usa, né? Quase, praticamente, né? Não ides aos gentios, mas aquele lá no capítulo está: não vades aos gentios. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino de Deus. Essa parte
se explica da seguinte forma: ele pediu aos discípulos que procurassem os judeus, porque afinal não era o povo que conhecia, que cria num Deus único, que tinha conhecimento, que estava supostamente preparado para a vinda de um Messias? Essa era a ideia. O povo judeu, com aquele conhecimento todo de Deus, povo escolhido, eles não estavam esperando a vinda do Messias. Jesus enviou os discípulos para pregar para eles, porque eles estavam se desviando, ou não estavam, precisavam de uma nova abordagem, uma nova visão de Deus, dos ensinamentos de Deus, e porque eles não tinham sequer reconhecido, né, a vinda do Messias. Quer dizer que ele não considerou os gentios. Os gentios é o povo que não era judeu. E também ele fala que nem é para ir lá na cidade dos samaritanos. Ele estava desprezando. À primeira vista, parece que eles ficaram meio de fora, né? Mas não é assim. Lembrem-se que ele mesmo foi a Samaria com os discípulos e teve aquele encontro com a mulher samaritana e falou da boa nova e falou que ele daria água para ela, a água da vida eterna, né? Lembrem dessa história. Ele mesmo foi até lá. Os samaritanos, na época, eram considerados, eles tinham lá, houve uma como que chama? Cisão das 11 tribos, a cisma das 10 tribos. E os samaritanos tinham discordância lá com os judeus. Então eles criaram a própria igreja, eles eram tipo os protestantes da época. Então eles estavam à parte. Mas Jesus não os deixou de fora. Ele não disse para os discípulos, não vá aos samaritanos porque não é o momento, eles não nos interessam. Na verdade, é um povo, ele escolheu os judeus, pediu que os discípulos fossem pregar, porque já havia uma terra preparada para aqueles ensinamentos, supostamente, né? Mas não funcionou, né? Aí, lá com os samaritanos, ele mesmo foi, e ele também não esqueceu os gentios, ele andava com a turma da pesada, né? Ele andava com os cobradores de impostos, com as prostitutas. Para ele não tinha jogo ruim, ele andava com todo mundo, porque todo mundo interessava. E certamente que era muito criticado por isso, né? Como que um Messias, um ser superior, vai andar com essa turma da pesada, andando com um cobrador de impostos que nós odiamos? Então, sim, eles melhoraram, mas alguns judeus e até alguns... Não pode deixar. E até muitos romanos se converteram ao cristianismo depois. Alguns não, né? Porque foram até tiveram lá o Públio Lentulus, que foi um senador romano e que depois, uma das encarnações do Emmanuel, ele teve um encontro com Jesus, um encontro belíssimo com Jesus, que a filha dele estava doente, acho que ela estava com lepra. E eles rezavam para todos os santos lá, romanos, né? Todos os deuses romanos, e nada. A esposa dele pediu, vá atrás de Jesus, e ele foi. Então tem um encontro lindo no livro Há 2000 anos. É lindo, é lindo. A cena dá para a gente visualizar. É uma cena em que ele percebe a majestade de Jesus, a superioridade de Jesus. Ele reconhece, porque a luz de Jesus era muito intensa, muito superior. E ainda assim, depois ele não, sabe, confuso, um homem poderoso. A filha dele é curada e ainda assim aquele coração não se entrega para Jesus, ao contrário da esposa dele. É uma encarnação do Emmanuel, é uma história linda esse livro, Há 2000 anos. O que eu estava falando antes? Falei do Emmanuel, me perdi aqui. Me perdi. Então, ele atendia a todos, eu estava falando isso, que ele andava com todos, atendia a todos os pedidos. Esse era um senador romano poderoso,
ele atendeu. Na série The Chosen tem um episódio do pretor, que era o chefe dos romanos. Eu não sei quem assistiu, mas é uma cena lindíssima. Aquele que vai até ele e fala, diga uma só palavra, não sou digno que entres em minha morada, mas se disseres uma palavra, eu serei salvo. Eu sei que vai acontecer, e acontece. Fizeram essa cena lá na série lindamente. Um homem poderoso que governava os romanos, ele se entrega, ele observa Jesus e vê o poder de Jesus, ele vê que ele é o governador desse mundo. Ele fala, o que o Senhor mandar que seja feito nesse mundo será feito. Então Jesus veio para todos, mas o povo que esperava o Messias, que era supostamente preparado, não percebeu, não se apercebeu dessa verdade, né? Então, ele veio para todos, ele fez um treinamento com os discípulos, vá para os judeus, eles eram judeus, vai lá, eles estavam preparados para essa conversa, eles conheciam a religião, então eles tinham que trazer, eram eles mesmos que tinham que fazer. E os gentios não ficaram desamparados. Posteriormente, depois que o Saulo de Tarso foi convertido e virou Paulo de Tarso, e aí a história dele é lá no livro Paulo Estevão. Gente, é o melhor livro da literatura espírita. É uma história belíssima, você não consegue deixar, porque é uma história super envolvente. A conversão dele, né, quando ele estava indo perseguir os cristãos, e Jesus, Paulo, por que você me persegue? E aí Paulo, é uma cena belíssima também, essa aí é difícil de não chorar. Então os gentios não ficaram desamparados, eles também receberam, mas quem foi o apóstolo dos gentios? O Paulo. Ele foi pregar e pregou em uma grande área ali na região, viajou muito, depois escreveu cartas, porque ele já não dava conta, fundava igreja, ia para outra comunidade. Então os gentios também não ficaram desamparados. Aqui uma outra questão que surge, aquela questão ele era questionado por andar com essa turma aí, que era os renegados, ou o povo que não era muito aceito, né? E ele fala, e aqui no livro do Evangelho, eles colocam esse trecho para lembrar dessa questão. Apesar do conhecimento ser passado em etapas e adaptado, ninguém estava esquecido. Ele andava com todo mundo, apoiava todo mundo e era julgado por isso, né? Então os fariseus diziam, porque ele come com os publicanos e pecadores? E Jesus explicou, porque não são os sãos que precisam de médico, todos são os doentes, né? Então ele deixava tudo muito claro, ele veio para todos, a sua mensagem, o seu amor era incondicional e era para todos. Ele se dirigindo aqui, isso aí é um trecho lá do livro mesmo, dirigindo aos excluídos e os carentes, ele estava se dirigindo a toda a humanidade. Que ele sabe que não há um ser nesse planeta, seja pobre, seja rico, seja um cobrador de impostos, seja um político. A gente pensa que esse pessoal não sofre, né? Parece que eles são refratários e imunes a qualquer sofrimento, porque afinal eles são tão insensíveis ao sofrimento do povo que a gente não consegue enxergar a possibilidade dessas pessoas terem sofrimentos, sofrerem, ter alguma infelicidade. Afinal, que vida abastada, poder, influência, todos os bens materiais que o dinheiro e o poder podem alcançar. A gente fica distanciado disso, é muito difícil de acreditar que eles tenham os mesmos sofrimentos que a gente. Mas nós esquecemos que o sofrimento, a parcela de sofrimento que é material, é apenas uma parcela mesmo. O grande sofrimento da humanidade, ela é moral, ela é espiritual e muitas vezes muito alicerçada nos nossos erros do passado. Seja um passado não tão distante como agora, como, né, dessa vida, como o passado de outras vidas. Segundo a doutrina espírita, nós precisamos levar esses erros e
esses defeitos que a gente vem tentando trabalhar em todas as encarnações, às vezes com sucesso, às vezes nem tanto, como fonte de nossos maiores problemas. E essas pessoas que estão lá não têm também? Essas pessoas que estão na sua posição de poder não têm também? Às vezes não tem uma dificuldade, às vezes não é amado dentro de casa. Às vezes tem tudo, mas não tem amor. Ele não tem um amor no qual ele possa confiar. Às vezes os problemas estão dentro da própria família. Às vezes está dentro da família, às vezes é uma doença incurável. E às vezes é uma falta de amor. Não é amado. Às vezes a pessoa ela tem parcerias que atendem a seus interesses, mas não se sente amado. E nós sabemos que o ser humano, a busca é pelo amor, é pela plenitude do amor, sermos amados, sermos acolhidos, sermos aceitos. Será que essas pessoas são... A gente se esquece muito, nós julgamos muito, porque eles fazem muita besteira, fazem muita coisa errada que nos atinge a coletividade. E esquecemos até de orar para que eles sejam iluminados, que eles sejam amparados, que o mal se afaste deles. Nós esquecemos disso. Então, ele se dirigia a todos, poderosos, os pobres, os cobradores, judeus ou gentios, samaritanos. Todos receberam o seu amor, o seu chamamento. Né? Aqui, uma reflexão sobre essa questão. Ele levava o conhecimento, adaptava e com o entendimento de que o ser vai progredir, vai evoluir. Nós estamos evoluindo em diferentes velocidades, em diferentes graus. Às vezes, uns mais que os outros, uns já assimilaram. Acho que eu gostaria de lembrar aquele exemplo do Chico Xavier, do Divaldo, que devotaram suas vidas a cuidar dos pobres, a escrever livros para disseminar os ensinamentos. A gente tem conhecimento dessas, vamos lembrar deles, Madre Teresa de Calcutá, aquela abnegação desses seres de luz que vêm e se dedicam à vida, uma vida às vezes de pobreza. São Francisco de Assis. São muitos exemplos. Então essas pessoas vieram, todos eles propagaram a mensagem de Jesus, e Jesus não esqueceu de ninguém. Então o conhecimento vem adaptado, e há essa certeza de que nós vamos evoluir. Nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos adquirindo um grau de evolução maior do que na outra existência. Pode ser que não seja muito, mas nós estamos. E à medida que a gente evolui, essas verdades vão se tornar cada dia mais transparentes para nós. A nossa percepção das coisas, nossa sensibilidade para as frequências, que a gente já tem um pouco. Quando a gente encontra alguém que não tem uma vibração muito boa, a gente já não sente. A gente sabe. Mas com conhecimento e com nossa melhoria, a nossa consciência aumenta. A nossa percepção do mundo aumenta. E nós queremos muito. Nós queremos sair de um planeta de provas e expiações, não queremos? Por quê? Aqui fala assim, quando o ser atinge um certo grau de maturidade, através das múltiplas experiências dessa vida ou de outras, ele mesmo busca essa luz e a verdade e começa a questionar tudo. É natural que se questione, que se... examine e que confronte com a sua própria fé. E aqui a gente sabe que discutimos aí algumas preleções atrás, que a fé que nós queremos é a fé raciocinada, a fé que confronta a nossa razão. Eu acho que o Espiritismo ele traz isso. Ela não traz um raciocínio, as coisas fazem sentido, tem que fazer sentido. Sim. É fantástico, ele traz, e à medida que nós vamos evoluindo, esse questionamento vai se tornando mais elaborado. Né? E é claro, tudo isso, conhecimento, mas só que o conhecimento só não é o suficiente, nós precisamos dessa transformação moral
que a gente chama de reforma íntima, né? Toda hora tem que... reforma íntima, gente. É essencial essa transformação, porque o intelecto pode evoluir e a moral não. E o intelecto evoluído faz bagunça. Faz, a gente sabe, né? A gente não precisa citar exemplos, mas às vezes pessoas muito inteligentes bagunçam e não ajudam no crescimento do coletivo. Nós sabemos disso, ó. E aí essa frase é muito bem conhecida de nossa parte lá. Não há fé inabalável que possa ser confrontada com a razão, que não possa ser confrontada com a razão em todas as épocas da humanidade, que é a tal da fé raciocinada. É isso, é conhecimento que nós precisamos buscar, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, em outros dias. Aqui eu estou repetindo, né? E o que a gente faz com esse conhecimento? Vou repetir o slide, porque é muito importante lembrar que nós recebemos muitas dádivas na nossa vida. Eu sempre falo isso, porque acho que eu estou num momento de muita gratidão por isso. Recebemos. Temos inteligência, temos um corpo, temos saúde, temos capacidade de desenvolver muitas coisas, temos muitas habilidades, recebemos muitos recursos ao longo de nossa vida para evoluirmos, né? Temos ali a nossa família, que é aquele conjuntinho de pessoas que precisam resolver umas pendências passadas, né? Às vezes vem uma pessoa em missão para nos ajudar. Às vezes a gente vem em missão para ajudar alguém e temos ali nossas questões pendentes que Deus misericordiosamente organizou para a gente vir para esse planeta e não estarmos sozinhos. O que a gente faz com... A que se refere essa questão da candeia sobre o alqueire? À medida que nós adquirimos nosso conhecimento, aos poucos, não tem problema. Não é de um dia para a noite que a gente vai conhecer os segredos do universo. Mas à medida que nós adquirimos esse conhecimento e nos transformamos, nós temos a obrigação de alumiar os outros. Nós temos que iluminar também, nós temos que ser luz. Nós somos luz. E nós precisamos compartilhar com nossos irmãos. O que significa isso? É sair pregando por aí o evangelho, fazer um ponto na esquina e começar a fazer pregação? Não é isso, mas é vivenciar, dar o exemplo, colocar trazer essa prática para a nossa vida, em cada gesto, em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento. Fazer essa luz iluminar todos. E é sobre isso que se refere. Se colocarmos essa luz que há em nós, que nós estamos adquirindo, tanto com as nossas atitudes... Ai, gente, também amo vocês. Nós precisamos compartilhar com nossos irmãos. Não são só os nossos irmãos aqui do centro, que todos somos muito bonzinhos e muito generosos. Mas em cada lugar é um desafio. Cada lugar tem uma pessoinha lá que precisa, às vezes, de um pequeno gesto de compreensão, de acolhimento. Às vezes a gente ouve o desaforo e dar a nossa benevolência, o nosso perdão. A gente não tem, todo dia, não tem um desafio, um desafeto, cruzando nosso caminho. É nesses pequenos gestos, é dar a sua luz, é deixar que essa luz resplandeça. É colocar a sua luz no alto para que todos vejam. E não é a luz do orgulho, né, gente? Que ele é bem grandinho, bem assim forte, mas é a luz que nós estamos... A luz que está se expandindo em nós, que Ele nos deu, que Ele nos dá todos os dias, com toda a sua benevolência, seu amor incondicional. Nós nos apercebermos disso e transmitir, deixar um testemunho disso para os nossos irmãos. É essencial. Eu falei muito nesse slide, eu estou quase acabando. Um dos trechos desse capítulo, ele fala disso, da coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai
que está nos céus. A melhor maneira de reconhecer Jesus não é sair gritando, sou de Jesus, sou cristão, é colocar em prática os seus ensinamentos. E não se furtar a dar a sua palavra para alguém que necessita. Às vezes é uma coisa simples, não precisa fazer uma pregação e nem tentar converter ninguém, porque não somos fundamentalistas. Mas dando o nosso exemplo, dando um testemunho de que nós estamos em paz, porque temos Jesus, porque estamos seguindo seus ensinamentos, isso já é. São esses exemplos que causam mais. É o exemplo. É sermos a luz na vida de alguém, mesmo que seja uma pequena luz, jogar uma luz na sombra de alguém. E principalmente, o primeiro passo é iluminar nossas sombras, né? São muitas, mas a gente vai adquirindo conhecimento e nos transformando, a gente pode levar isso para os outros. É uma obrigação nossa. É uma obrigação porque nós temos muito, nós recebemos muito. Aqui é outro trecho desse capítulo. Ele vai fazendo ligações de muitas coisas, né? Ele disse aos discípulos também: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então é questão de assumirmos os nossos compromissos, vencermos as nossas limitações e seguir Jesus. E quem a gente puder levar junto, pelo exemplo, a força do exemplo é muito mais do que palavras, porque palavras são tão fáceis, né? A palavra, principalmente a palavra do julgamento. Como é fácil julgar e falar que o outro está errado e que nós estamos certos. Eu faço muito isso, mas assim, estou melhorando muito. Eu estou fazendo muita reforma íntima. Num dia funciona muito 100%, no outro dia tem muitas pessoas que são testemunhas. É uma luta. Não é mais luta, agora é só um processo, tá? Eu não luto mais, eu não luto, eu estou num processo. Eu vi um texto muito bonitinho do Emmanuel, que é A Candeia Viva, e eu só extraí aqui eu até coloquei ele aqui, mas assim, ele trazendo essa questão da candeia viva, que é a claridade na lâmpada, ou na vela, ela consome força ou combustível. Sem o sacrifício sem gastar esse combustível, sem gastar esse óleo aí que está abastecendo essa chama, não tem como. E o que é esse sacrifício? O que é esse óleo? É a nossa boa vontade. É a nossa boa vontade de melhorar, de sermos melhores. Fazer esse esforço todo dia, nas mínimas coisas. Viver o Evangelho nas mínimas atitudes, desde que a gente se levanta, com o pessoal lá de casa que é difícil, que não lava a louça, o pessoal que deixa, né, aquelas crises, todo mundo tem. Desde aquele momento, viver o Evangelho já dentro de casa, para que fique mais fácil levar também essa vivência para outros lugares. Em especial, o outro lugar que a gente mais frequenta, que em geral é o nosso trabalho, né? Parece que todas as provas e expiações que muitas vezes acontecem lá, né? Fazer o quê, né? Olha, a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. A candeia viva, nós somos a candeia viva, né? Nós precisamos queimar esse combustível, nós precisamos usar esse combustível, fazer esse esforço para acender essa luz. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Nós recebemos muito conhecimento, inteligência, família, experiências. Não podemos guardar isso. E nosso conhecimento adquirido ao longo de muitas experiências, às vezes muito dolorosas, para nós. Nós devemos compartilhar, nós devemos usar isso como uma luz também para o mundo. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se ele persevera na observância do amor universal. Então,
esse texto do Emmanuel é muito bonito, eu não sei se foi nesse aqui, ó, esse livro aqui. E o Paulo de Tarso, que é claro, a gente sempre faz uma citação, porque ele era muito falador, era um homem que percorria cidades, tinha muito sempre para falar, armava briga com todo lugar que ele ia, levavam às vezes umas surras, mas falava tudo que ele queria. E quando não pôde falar, começou a escrever as cartas, né? Então ele é fascinante. Eu também, quando eu não consigo falar, eu tenho que escrever. Mas hoje eu já não envio, hoje eu só escrevo. Verdade. Eu melhorei, gente. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Opinião todos nós temos, né? Nossa opinião é sempre melhor que a dos outros. Eu sempre acho que a minha opinião está muito correta, eu sei, eu tenho esse problema, mas eu estou na reforma íntima e estou melhorando essa questão. Para chegar à cultura, ao conhecimento, que é filha do trabalho e da verdade, o homem é compelido a indagar, a examinar, experimentar, teorizar. Mas para atingir a fé viva, que é filha da compreensão do amor, é forçoso servir. E servir é fazer a luz. Quando estamos servindo, estamos acendendo a luz. Quando estamos servindo ao nosso próximo, quando estamos servindo para espantar aquela sombra, aquela dor, apaziguar aquela dor, levar um pouco de um bálsamo assim, para aliviar a dor do outro, o peso que o outro carrega, estamos acendendo uma luz. Essa a ideia. Aí, ó, Candeia Vida é o texto muito bonitinho, ó. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, olha, esse é o texto desse livro. De novo, olha, gente, ele é muito bom. Não tem um texto que não seja bom. A tarefa, então eu vou encerrar agora. A tarefa é de todos. Não falem nada. A tarefa é de todos. Ninguém pode fugir ao trabalho da edificação do bem. Essa é outra frase do Emmanuel. É um trabalho assim, constante. E assim, eu sugiro muito o livro, porque quando a gente lê, é um copo assim não é de verdades, mas é de luz, sabe? É uma coisa que vem muito na medida. Muitas vezes a gente abre naquele texto que precisamos ouvir naquele dia. Não tem, mas na Feira do Livro Espírita terá. São 7 volumes. Agora em agosto. A gente divulga. E é uma ótima oportunidade, porque são 50% de desconto na literatura espírita. Tá bom? Então, essa obra é de todos, temos essa obrigação, temos muitas dádivas na nossa vida, temos muita luz em nós, somos luz, precisamos botar essa luz acima, né? Para alumiar nossa casa em primeiro lugar, nossa casa mental em primeiro lugar, né? Acho que começa aqui, nosso coração, nossos lares e o nosso próximo. É isso. Muito obrigada e desculpa pela demora, acho que ainda está na hora, gente.